Oi, meu nome é Daniela, eu estudo na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, faço o curso de Filosofia e Licenciatura. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho de conclusão de curso, que está intitulado como Hannah Arendt, A Banalidade do Mal e o Pensar. Bom, quando eu fui decidir qual era o meu projeto, qual ia ser a minha tese, foi muito rápido porque eu gostava muito de uma filósofa, da Hannah Arendt. Eu não tive ela na minha graduação, então eu estudei tudo por conta. E aí, por ser um tema que eu me identificava, eu fui atrás por conta e comecei a estudar e me interessar cada vez mais. Bom, a Hannah Arendt, ela fala sobre muitas coisas. E ela é bastante caracterizada, bastante conhecida, pelo seu pensamento político. Então, ela faz bastante reflexões em várias obras importantíssimas, como As Origens do Totalitarismo, O que é Política, Eichmann em Jerusalém, e assim por diante. Para o meu trabalho, utilizei duas obras, que é A Vida do Espírito, a primeira parte que trata da faculdade espiritual do pensamento, e a obra Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então, a Hannah Arendt tem uma experiência muito forte na sua vida, porque ela foi judia durante a Segunda Guerra Mundial. E ela foi uma refugiada, ela e a mãe dela. Elas conseguiram se refugiar durante esse tempo, mas digamos que a Hannah Arendt sentiu na pele o que é você não ter uma pátria, o que é você não ter o Estado, o que é você ficar totalmente desolado. Ela ficou tão indignada em ver como foi fácil se instaurar o totalitarismo não só na Alemanha nazista, mas em outros lugares do mundo. Como foi fácil disso ser instaurado, disso acontecer. E tão indignante, Como que a humanidade permitiu que nós nos matássemos dessa maneira, fizéssemos tantas atrocidades ilegitimadas. Então, essas obras da Hannah Arendt, elas trazem no fundo, ou às vezes explicitamente, elas são carregadas dos sentimentos de medo que a Hannah Arendt tem de uma nova instauração do totalitarismo ou da violência que acontece em governos totalitários. Ela vai, então, no período da sua vida, ela vai assistir o julgamento de Eichmann que aconteceu em Jerusalém. Então ela tem que fazer um relatório para The New Yorker, uma matéria, a partir do julgamento de Eichmann. Quem foi Eichmann, pessoal? Eichmann foi um homem que trabalhou durante o nazismo. Ele foi um oficial da SS, então ele esteve trabalhando na deportação dos judeus e também trabalhou para se cumprir a solução final, que seria uma espécie de uma urgência em matar os judeus e as outras vítimas de uma vez só, de uma maneira mais rápida, mas que não se concretizou essa solução final. Mas ele estava ali disposto a trabalhar pelo governo nazista, independente do que isso exigisse dele. Então a Hannah Arendt ela foi assistir o julgamento do Eichmann e ela percebeu algumas características nele que, de certa forma, desapontaram tanto ela quanto a população que estava escutando ele. Isso porque o Eichmann, ele não era nem monstruoso, ele não era perverso, ele não era nem antissemita. Então o Eichmann, ele era simplesmente um homem que obedecia às ordens. Ele era um excelente cidadão, porque ele obedecia tudo aquilo que o Hitler mandava ele fazer. Então, ela leva um choque de realidade, porque ela percebe que o Eichmann, ele revela um novo tipo de criminoso, que é um criminoso que ele não se dá conta daquilo que ele faz. Então, ali que ela começa a ser instigada a fazer uma reflexão sobre o pensamento, como que o nosso pensamento funciona, qual é o potencial do pensamento no nosso dia a dia. Então ela percebe que o Eichmann, ele não era uma pessoa que não refletia, que não pensava. Então ele não chegava na sua casa ao final do seu dia e pensava: o que eu fiz hoje? Como foi o meu dia? Muito pelo contrário, ele simplesmente levava a sua vida de maneira automática, utilizando do autoengano,
que é uma característica que ela nos traz também. Então o mal, ela percebe que ele não é uma entidade, ou, né, quando tantos filósofos antigamente explicavam, Agostinho, tantas pessoas tentavam explicar o mal, né? A Hannah Arendt vê que o mal, ele é algo banal, ele é algo comum, ele é algo que acontece de uma maneira que as pessoas acabam, por vezes, nem percebendo. Justamente porque o Eichmann, ele era assustadoramente, ela vai dizer, assustadoramente normal. Então, o que é o fenômeno Eichmann? Do homem que não pensa, do homem que não reflete sobre o que ele faz e simplesmente obedece. É um fenômeno social para ela, porque as pessoas acabaram até se identificando com ele. Porque vejamos, será que o totalitarismo, a Alemanha nazista ou qualquer outro governo totalitário consegue se instaurar sem a ajuda de muitos? Porque o governo totalitário, ele requer muitas pessoas trabalhando para manter ele. Então, existem muitas pessoas dispostas a trabalhar por ele. Algumas sim, elas vão planejar, elas querem mesmo matar algumas pessoas, mas tem outras pessoas que vão trabalhar para manter que elas não vão nem se dar conta da intensidade das suas ações. Por isso que o Eichmann, ele não se sentia culpado pelo que ele tinha feito, porque na cabeça dele era como se ele só estava contribuindo para algo que era maior do que ele não podia nada fazer. Tá. Então, Na Vida do Espírito, que é um livro que a Hannah Arendt vai começar a escrever, justamente para tentar entender como o querer, o pensar e o julgar funcionam dentro de nós. Então, eu fiz um recorte, né, na parte do pensamento, e ela vai nos trazer algumas características do pensar. Então, ela vai trazer uma característica que é, por exemplo, a dualidade do eu, que é você dialogar consigo mesma. E para isso ela utiliza do Sócrates. Vocês lembram, quando a gente estuda na filosofia antiga, que o Sócrates ele tem a dialética, né? Que ele debate ideias. A gente até brinca, né? Que ele é chato pra caramba, né? Por quê? Porque ele interroga as pessoas o tempo todo. Enfim, ele está ali dialogando. Então, essa dialética socrática, ela também acontece conosco. Mas conosco e nós mesmos, nós conversamos conosco mesmo. Essa é a ideia da Hannah Arendt, que o pensar é você se confrontar dentro de si, é um diálogo consigo mesmo. Tá? Além disso, o pensamento, ele é algo que a gente não percebe ele de uma maneira tão forte. Tá? Porque quando a pessoa está pensando, ela se retira do mundo por um momento. É como se ela não tivesse mais esse mundo. Mas é como se fosse, né? Ao retirar-se do mundo, eu me afasto daquilo que está diante dos meus olhos e reflito sobre outras coisas, sobre os objetos na minha mente, né? E aí você percebe, então, que o pensamento, se é algo que não aparece, né? Que é uma coisa espiritual, né? Do espírito, do ser, então, como que ele se manifesta, tá? Então, é essa a questão que a Hannah Arendt vai nos trazer, de que maneira que o pensamento, que é algo invisível, passa a ser algo visível. Tá? Então, ela vai nos dizer que o pensamento não é algo que se escancara, que se ostenta, que aparece assim de cara. O pensamento, ele é algo que ele não tem uma finalidade. Você não pensa para chegar a determinado fim, para chegar a determinado resultado. Talvez o conhecer, sim, porque o conhecer, ele é um movimento mais científico, mas o pensar não, o pensar é livre. E ela vai dizer que é como a teia de Penélope, porque se desfaz toda manhã, se refaz toda manhã, né? Se desfaz à noite e de manhã você está pensando outra coisa. E aí fica a nossa questão, qual é então essa relação entre o pensar e a nossa ação? Como que a gente vai associar isso? Então, para ela, mesmo que o pensamento seja algo invisível, ele se manifesta em alguns contextos. Tá? Porque quando você tem um governo, lembrem sempre que quando ela está tratando algum assunto, ela sempre tem em mente o pano de fundo que fica é a prevenção do totalitarismo. Tá? Então,
como que a gente vai lidar com isso? Então, o pensamento, em determinados contextos, em contextos que ela vai falar de crise, como o totalitarismo, governos totalitários se instauram e você pensa, você é alguém que reflete, né? Você entra no diálogo consigo mesmo. Ela vai nos dizer o seguinte, que aquele que pensa, tomando como exemplo Sócrates, ele pode entrar em contradição com todo mundo, menos consigo mesmo. Então, no final do seu dia, você chega em casa e você tem que aguentar alguém ainda, que é você mesmo. Então, você pode entrar em contradição com o mundo, ela vai nos dizer, mas você não pode entrar em contradição com você mesmo. Então, ela não está nos dizendo, como Kant, que se você utilizar a sua razão, você vai chegar a resultados morais. Ela está quase implorando para que as pessoas não negligenciem nessa nossa correria do dia a dia, nessa nossa automaticidade, que a gente não negligencie a faculdade do pensamento, porque a gente pode chegar num momento da nossa vida que de repente a gente fala, olha tudo que eu fiz e eu nem me dei conta. Então, essa é o apelo da Arendt, né? É que a pessoa reflitamos, né, sobre aquilo que nós façamos para que nós não entramos em contradição conosco mesmo e um dia a gente venha se dar conta de que estava fazendo atrocidades e não percebia. Isso porque, para finalizar, porque ela vai nos dizer que a ausência de pensamento ela é um dos males mais terríveis que tem. Você vê, tem a pessoa que ela planeja o mal e tem a pessoa que ela pode fazer tão mal quanto aquele que planeja o mal e até muito mais. Porque ela não vai se dar conta daquilo que ela está fazendo. Porque ela não vai refletir sobre. Ela simplesmente segue a sua vida, segue o baile. Ok? Então, é isso que eu vou tentar tratar um pouco no meu TCC. Essa é a minha pesquisa. Ela dá muito pano para manga. Ela é muito ampla. E ela é muito interessante porque ela faz a gente pensar no nosso mundo de hoje, faz a gente pensar sobre algumas situações históricas, né? E pensar que o totalitarismo contou com tanta gente ajudando, contou com o Conselho dos Judeus, contou com todo mundo, né? Então, eu sinto no fundo um apelo dela, mas essa é uma análise minha, tá? Eu sinto no fundo um apelo dela, da Hannah Arendt, em nos trazer de volta esse diálogo consigo mesmo, para que a gente venha em governos totalitários. Só o fato de você não concordar com algumas ações do governo, isso já vai ser um posicionamento. Então, o pensar, ele vai interferir no agir. Tá? Então, por fim, eu deixo uma fala dela, parafraseando, que é que, em última instância, em último momento, o que importa, né, o que infere, o que interfere, melhor dizendo, nas nossas ações, em última instância depende da vida do espírito. Quer dizer, qual a atenção que se dá para as atividades espirituais. É isso aí, abraços, espero que eu tenha sido clara, tenha entendido. E é muito bom sempre compartilhar, principalmente quando a gente fala da Hannah Arendt, que está sendo tão falada, principalmente nos últimos tempos.